Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos então para a aula 2 e nessa aula 2 a gente vai falar sobre diagramas, barramentos e memória. Então a gente pode começar aí definindo o que seria sistema, né? A gente pode definir sistema como se fosse um conjunto de componentes interligados de forma a realizar um certo objetivo. Então, por exemplo, né, quando a gente tem lá no corpo humano, nós temos lá vários sistemas. Como exemplo, tem um sistema lá digestivo, né? A gente pode definir que o sistema digestivo do corpo humano é formado por várias partes, né? E de forma que um objetivo final seria a digestão. Então lá tem boca, sei lá, esôfago, estômago, intestino. Então, assim, todo esse sistema a gente chama de sistema digestivo, que tem ser formado por várias partes e tem um objetivo final de fazer a digestão. Tem outros sistemas, sistema circulatório, sistema respiratório. Então isso é do corpo humano. Mas qualquer coisa que a gente tem essa ideia, né, de partes trabalhando em conjunto, vamos pensar assim, com um certo objetivo, a gente pode pensar que é um sistema. Então, no vídeo, na aula passada, eu mostrei o diagrama básico de um computador. Então, a gente pode definir um computador como se fosse um sistema formado por, no caso, por três partes, né? E cada parte com a sua função, mas com um objetivo, com um certo objetivo final, né? Então, tudo que envolve isso, a gente pode definir como sistema. Até, inclusive, qualquer coisa, não precisa ser coisas mais concretas, vamos pensar assim. A gente pode, em termos de política, de economia, a gente pode falar, dividir como se fosse uma ideia de sistema, né? No nosso caso aqui, o objetivo nosso são os sistemas eletrônicos. Então, o objetivo do nosso curso aqui é falar um pouco então, dos sistemas eletrônicos. Só que quando a gente vai desenhar sistema, né, normalmente sistemas são complexos, né, são muitos formados por muitos componentes. Então, assim, a gente pode desenhar como o sistema é organizado, como são a distribuição dos componentes, qual a função de cada um. A gente pode desenhar, por exemplo, usando um diagrama, né, um diagrama de blocos, em que você coloca lá as partes e relaciona como as partes estão interligadas. Então a ideia agora é falar um pouco sobre isso, né? Falar sobre como é que essa interligação entre as partes de um sistema computacional, né? Na aula, da outra aula eu não falei, então o objetivo agora é realmente falar sobre a ideia de barramentos, né? O que, que seriam essas ideias de barramento? Então, a gente tem, por exemplo, um sistema aqui, né? Um sistema, uma placa eletrônica, só como padrão só como demonstração, né? Como visualização. A gente pode então ver essa parte, essa placa eletrônica formada por vários circuitos integrados, que a gente pode falar que são os componentes, né, desse sistema eletrônico, dessa placa eletrônica. Então, a gente vai falar, a gente tem esse sistema aqui e eles são interligados. No caso desse sistema eletrônico, eles são interligados através dos fios aqui, né, dos cobre na placa, né, através dos fios de cobre que são impressas na placa aí. E a ideia é interligar esses componentes. Então, de acordo com a função que você precisa, você vai fazendo essa interligação. Então, se a gente quiser fazer um desenho desse sistema eletrônico, mas não quisesse realmente desenhar a placa fisicamente, você quer realmente ver como é que seriam as interligações entre os componentes, mas não de forma realmente física, só as ligações lógicas, a gente pode desenhar então um diagrama de blocos. Então a gente usa o diagrama de blocos para isso, né? Exatamente para essa função. Aqui eu demonstrei um diagrama de blocos, que não tem nada a ver com a placa anterior, isso aqui foi só só para a gente entender um pouquinho melhor. Então, isso aqui é o diagrama de blocos de um componente, de um microcontrolador, né, de um microcontrolador do nível aí de um microcontrolador que a gente vê no Arduino. Então, isso aqui é um diagrama de blocos de que tem dentro daquele microcontrolador. Então, se a gente for ver, esse microcontrolador é um exemplo de um microcontrolador que a gente chama PIC, né?
Esse microcontrolador a gente pode ver dentro dele, a gente vê memória RAM, que a gente vai falar sobre isso, é, memória flash, memória de programa, a gente tem um outro componente aqui, decodificador de instruções, a gente tem conversor AD, que a gente vai falar que é um periférico, timer, temporizador, o hardware de comunicação serial. Então a gente tem todos os componentes aqui, os portais de entrada e saída, né, que eu comentei na aula passada. Então todos esses componentes estão dentro de um microcontrolador, que a gente pode entender como um microcontrolador também como um sistema. E esses componentes, eles estão interligados, né? Eles estão interligados através dessas setas, que nada mais é do que indica para mim, que mostra para mim os fluxos das informações. Então, essa que é a ideia aí de barramento, né? Essa ideia, essas setas indicando para mim a interligação entre os componentes seriam a ideia aí de barramento, né? Então, para desenhar a interligação entre os componentes, a gente pode usar setas, né? Que na verdade são fios, e a direção das setas é a direção do fluxo das informações. Se a gente tem uma seta com apenas um sentido, né, a gente chama de unidirecional. Nesse caso aqui, a informação sai do lado esquerdo e vai para o lado direito, né, o sentido da informação é essa. Ou a gente pode ter setas com dois lados, né, então a gente tem uma informação bidirecional. Significa que a informação pode ir nos dois sentidos. E a gente tem também uma diferença entre as setas mais finas e as setas mais grossas. As setas mais finas normalmente é um fio só, né? As setas finas somente só tem um fio interligando o componente. E as setas maiores na verdade, um conjunto de fios. Então você tem um conjunto de fios para passar uma certa informação entre um componente e outro. E esse conjunto de fios com o objetivo de passar acesso a essa informação é o que a gente chama aí de barramento, né? Então, mas por que aqui eu uso apenas um fio e aqui apenas eu uso vários fios para passar? Então, isso que eu vou explicar, né? Eu vou explicar isso aí aqui agora. Então, vamos imaginar que vamos querer fazer uma conexão entre um microprocessador e a memória. Muitos chips, eles têm um pino que a gente chama até de chip enable, em que você habilita o chip através daquele pino. Não é alimentação, né? Você tem a alimentação normal, mas você tem esse pino que você consegue controlar, ou seja, você pode habilitar ou desabilitar aquele chip através do pino. Então a gente chama de chip enable. Então vamos supor que a gente queira fazer isso, né? Eu quero ligar um microprocessador nesses chips, mostrar isso, né? Como é que a gente faria um diagrama de blocos em que eu mostro isso, que eu faço uma ligação entre um microprocessador e a memória? A gente pode pegar aqui então uma conexão, né? E a gente poderia fazer, então a gente poderia demonstrar que a gente vai fazer essa ligação aqui. Como esse pino, normalmente você coloca lá, ele tem duas possibilidades, né? Ou liga ou desliga. Então a gente colocaria ali, poderia colocar apenas dois estados. Ou energizado, né? Ou nível lógico 0, 1, ou nível lógico 0, ou uma tensão ou outra, né? A gente trabalha muito com eletrônica digital, a gente trabalha dessa maneira. Então a gente poderia apenas fazer uma ligação. Esse é um exemplo de ligação que a gente pode fazer através de um diagrama de blocos. Eu vou falar que eu vou ligar no microprocessador uma conexão com a memória de apenas uma ligação. Logicamente, isso aqui é só uma demonstração. Na prática, a gente é um pouquinho diferente disso, mas só para a gente visualizar. Mas agora vamos imaginar que a gente queira enviar uma informação mesmo, um número, um dado em binário, né? Como é que a gente faria isso?
a gente pode ver, que um número binário, ele é formado por vários algarismos, né, como qualquer outro, em que cada algarismo vale apenas um bit. Então vamos imaginar que a gente quer enviar um número binário de 8 algarismos. Então vamos só imaginar aqui. O que eu vou enviar, vamos supor que eu vou imaginando aqui que eu vou enviar um número binário de 8 algarismos. Cada algarismo em um número binário a gente chama de bit. Então esse número aqui binário teria 8 bits. Teria 8 algarismos, 8 bits. Se eu quisesse enviar esse número aqui, essa informação do microprocessador para a memória diretamente, de forma instantânea, a gente chama isso, dá o nome isso de forma paralela, né? Uma conexão paralela. Como é que eu faria isso? Enviando os 8 bits de uma vez só. Eu teria que ter 8 vias de comunicação ali, cada via enviando um bit. Então eu teria que fazer mais 7 ligações aqui. Então eu tenho que pegar, fazer essa ligação, e no caso, fazer 8 ligações aqui, né? De forma eu envio esse número. Então, a princípio, a gente teria que fazer 8 ligações aí, entre microprocessador e memória, com a ideia de um microprocessador mandando o dado para a memória nessa direção, né, unidirecional, e a gente, para cada bit que ele enviaria, a gente teria que fazer uma ligação. Então, eu teria que fazer 8 setas, né? Então, eu demonstrei aqui, se eu fosse mandar o número, esse número aqui em binário, cada bit do número iria através de uma via, né? Através de uma via de comunicação. Então, um conjunto de vias, né? Esse conjunto de vias com a ideia de mandar algum dado, algum número binário de uma vez só, de forma paralela, a gente aí chama de barramento. Então, todas essas vias faz parte de um barramento. No caso, eu vou falar mais adiante, mas isso aqui seria um barramento de dados. É realmente um número que eu quero enviar para memória. Tem mais dois outros barramentos, mas a ideia é que nesse caso aqui seria, por exemplo, o barramento de dados, né? Então, assim, esse barramento então é um conjunto de vias é, em que cada via envia um bit de um número binário. E a ideia é de fazer de forma paralela, né? Você envia todo o número de uma vez só, todos os bits de uma vez só. Então essa que seria a ideia aí de barramento. No caso, ao invés de você, quando você quer desenhar um barramento, ao invés de você toda hora ficar desenhando uma conexão por via, né? A ideia de um diagrama, quando você vai desenhar um diagrama, né? Em um circuito eletrônico, o que você vai fazer? Você vai desenhar aquela seta mais grossa. Então a ideia é a gente pegar, substituir todos esses essas 8 conexões por uma conexão só, uma seta mais grossa, indicando para mim que ali é um barramento. Então a ideia é, no desenho anterior, ao invés de desenhar as 8 conexões, eu apenas desenho uma seta mais grossa e de forma que eu estou simbolizando ali um barramento, né? Que eu vou enviar, por exemplo, um dado, que na verdade são várias vias, e eu vou fazer através então desse desenho aqui. Repara que esse barramento que eu desenhei, ele é unidirecional. Aqui mostra que, através dessa seta aqui, o dado vai sair do microprocessador e vai entrar na memória. Se eu fosse o lado contrário, ou seja, se o dado saísse da memória e ir para o microprocessador, a ideia do barramento eu teria que desenhar a seta para o outro lado, né? Ou se for um barramento bidirecional, ou seja, o dado tanto pode ir do microprocessador para a memória, quanto da memória para o microprocessador. Aí eu teria o barramento bidirecional. Então eu desenharia aqui duas setas, uma aqui de cada lado ao mesmo tempo, né? Então teria que desenhar com duas setas aí. Então, se a gente for ver aqui aquele desenho que eu tinha mostrado anteriormente, a gente já consegue entender que essas setas maiores são
barramentos, né? Então eu tenho aqui um barramento, que ele aqui chama o barramento de dados, ligando todos esses sistemas aqui, né? Memória RAM, com conversor AD, com os outros periféricos aqui. E dependendo do desenho, por exemplo, nesse caso aqui, ele mostra que esse barramento, no caso, tem 8 bits. Então, dependendo do desenho, ele faz isso. Aqui eu vejo um outro barramento de 8 bits. Aqui eu vejo é, um barramento de programa de 14 bits, barramento de endereço de 7, barramento de endereço direto de 7 bits e assim vai, né? Então, isso tudo a gente vê aqui que na verdade são barramentos e que cada barramento tem um certo número de bits aqui. Quando não tem nenhum barramento, quando eu tenho apenas um sinal, então eu consigo ver uma seta simples, né? Nesse caso aqui, a gente tem aqui apenas um sinal, que é apenas uma conexão simples aqui, provavelmente de apenas um fio, né? Repara aqui que todos os barramentos a maioria dos barramentos que ele desenhou são barramentos bidirecionais. Por que são bidirecionais? Eu tenho tanto o dado ele pode sair quanto pode entrar num certo dispositivo, né? Então todos esse barramento aqui de dados é o barramento bidirecional. Agora, esse barramento aqui, a gente já vê que é um barramento direcional. Ou seja, o dado só vai poder ir numa direção na outra. Nessa parte aqui só pode sair desse desse registrador para o outro aqui. Então, esses aqui são todos barramentos unidirecionais, né? Esses barramentos aqui que não tem uma seta chegando nesse lado aqui. Então, são barramentos apenas unidirecionais.